No parágrafo 18, ele vai ressaltar aqui a similaridade entre, de um lado, o processo de educação, de formação, de domesticação das massas, de grandes parcelas da população, em larga escala, e, de outro lado, o processo interno de formação dos afetos, de surgimento de forças que são, no entendimento de Nietzsche, ditos negativos, tais como a consciência moral. A base desses dois processos, no entendimento de Nietzsche, é a mesma. E qual é essa base? A inibição da vontade de poder, ou a inibição da vontade de potência. É aquilo que ele já mencionou no parágrafo 16, parágrafo 17 e vai continuar. As diferenças de resultado, nesse caso, ela se refere ao fato dessa inibição ela ser aplicada ou no próprio indivíduo ou em outros. Do ponto de vista dos conquistadores, das classes dominantes no primórdio das civilizações humanas, essa inibição ela era aplicada a outros. A maior parte dos escravos das populações subjugadas, ela era submetida a um regime de disciplina, a uma imposição. Por outro lado, do ponto de vista dessas populações subjugadas, escravizadas, que se viam forçadas a obedecer ordens, a obedecer práticas e costumes, sob a ameaça de populações mais fortes, do ponto de vista dessas populações, a inibição era aplicada sobre elas próprias. Aqui vale mencionar um aspecto que diz respeito exatamente à reflexão que Nietzsche faz na primeira dissertação da genealogia da moral, quando ele está falando ali dos parágrafos 6 até o 10, quando ele vai colocar os tipos, o tipo forte e o tipo fraco, como sendo indivíduo, né? Que o tipo fraco, ele é melindroso, ele é ressentido, ele é vulnerável, ele se perturba facilmente com a mera presença, a mera existência do diferente e desenvolve, por conta disso, da sua vulnerabilidade, da sua fraqueza, desenvolve ressentimento. E de outro lado, na segunda dissertação da genealogia da moral, quando ele está falando dos parágrafos 9, 10 e 11, ele vai falar da autossupressão da justiça, onde ele vai expandir aquele raciocínio que ele tinha feito do ponto de vista de pessoas, de tipos humanos, forte e fraco, ele vai expandir isso para a avaliação de sociedades fortes e fracas. E a professora Caterine explicou para vocês, né, já sobre isso. Bom, o que Nietzsche está fazendo aqui agora, quando ele está falando no parágrafo 18 sobre essa similaridade do processo de autoeducação e do processo de domesticação das massas, ele coloca como semelhante, você vê que ele faz o mesmo raciocínio. Um tipo de reflexão a respeito da dinâmica pulsional dos indivíduos, ela é expandida para um âmbito da coletividade, para se avaliar as consequências dessa repressão da vontade de poder em coletividades. E aqui, ainda no parágrafo 18, continuando aqui, o Nietzsche ele vai descrever as consequências individuais desse processo civilizatório como resultado de uma espécie de um masoquismo. Né? Ele vai falar do sofrimento auto-infligido pelo prazer de sofrer, a voluntária repressão dos instintos. E isso, a descrição que ele faz aqui, isso aparece associado a uma forma de prazer. Vale a pena aqui a gente ler essa passagem. Essa oculta violentação de si mesmo, essa crueldade de artista, esse deleite em se dar uma forma, como uma matéria difícil, recalcitrante, sofrente, em se impor a ferro e fogo uma vontade, uma crítica, uma contradição, um desprezo, um não. Esse inquietante e horrendamente prazeroso trabalho de uma alma voluntariamente cindida, que a si mesma faz sofrer, por prazer em fazer sofrer. E aí ele prossegue, né? Falando da má consciência ativa e tudo mais. Ora, bom, inicialmente a gente deve falar, né? Mas o que Nietzsche está querendo dizer com isso, né? Ele está querendo dizer que as pessoas inibem a própria vontade de poder por prazer. Aqui, gente, é preciso entender que quando Nietzsche fala
sobre essa inibição da vontade de poder, sobre essa autocondenação, sobre essa automortificação. Ele já está se referindo aqui a um processo onde existe algum tipo de legitimação. Essa legitimação dessa violência autoimposta, ela gera prazer. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na própria prática da mortificação religiosa. Existem ordens religiosas, existem vertentes religiosas, até hoje, que praticam a mortificação. Dentro do islamismo, dentro do cristianismo, uma espécie de um autossacrifício, seja na forma de jejuns, seja na forma de provocador mesmo, tá? O martírio ali, o uso do cilício, um instrumento religioso utilizado por alguns grupos religiosos para provocar dor. Ou, no caso específico do jejum, né, a prática do jejum como uma inibição autoimposta. É uma inibição que ela não vem gratuitamente. É uma inibição que ela tem um sentido. Vamos nos lembrar aqui, em vários momentos, eu acredito que tanto no prólogo como na primeira dissertação, agora eu não me lembro se eu cheguei a falar sobre isso na segunda dissertação, aonde eu usei o exemplo do atleta. É o cara que está disposto, ele fala, eu vou ganhar o campeonato. Então ele acorda todo dia cedo e vai treinar. E não vai ficar dormindo até tarde, faça chuva ou faça sol, ele vai treinar, ele vai se dedicar, cultivar em si próprio essa força, essa potência, ampliar a sua própria potência, com vistas a um objetivo. Nesse sentido, essas práticas de mortificação que Nietzsche coloca, que foram historicamente responsáveis pela ampliação da potência do ser humano, pelo desenvolvimento da sua vontade de poder a outros patamares, isso necessariamente exige um sentido, exige uma justificativa. Porque aí a gente pode entender essa automortificação como prazerosa, como o cara que vai, né, malha bastante na academia, fica destruído de canseira, chega em casa à tarde com a consciência tranquila, fala, o exercício de hoje eu fiz. E quer dizer, o cara se impôs um sofrimento ali, até uma dor física, né, dependendo do ritmo e do grau de exercício físico que a pessoa faz. Eu estou usando aqui o exemplo da academia, mas eu poderia estar usando inúmeros outros exemplos. É apenas para dizer que tudo isso exige um sentido. E, obviamente, quando Nietzsche fala disso, e como a gente já vai ver lá na frente, que dentro desse processo de legitimação do surgimento do Estado, o discurso religioso ele foi indissociável, a gente pode já inferir que o sentido que justifica esse autossofrimento, essa voluntária repressão dos instintos e que gera o prazer, esse prazer masoquista, é, sem dúvida nenhuma, né, um discurso religioso. A justificativa para esse prazer masoquista é uma justificativa religiosa. Mas chegaremos lá ainda. Eu anotei aqui um outro exemplo, só para citar, né? Dentro da prática de algumas religiões, principalmente no catolicismo, a gente tem a chamada promessa. O cara que vai pagar uma promessa e ele se impõe a algum tipo de sacrifício. É um sacrifício feito, embora ele cause desconforto e até dor, dependendo do caso, mas é um tipo de sacrifício que ele é pensado e realizado com prazer. Bom, o que esse sofrimento todo gera como resultado? Talvez agora fique claro por que eu citei em vários momentos a figura do atleta. Para Nietzsche, o resultado desse sofrimento, ele vai colocar, né, que é uma beleza de afirmação nova, a disciplina, o domínio de si, a hierarquização dos impulsos. Todas essas características são características do indivíduo, no entendimento de Nietzsche, do indivíduo que ampliou a sua vontade de poder. E essas características fazem, né, com que ele se torne uma pessoa mais complexa, tá? Ele não se torne um sujeito simplesmente caótico, um escravo dos seus impulsos. Pelo contrário, ele torna-se senhor dos seus impulsos e, portanto, senhor de si mesmo. Ele coloca aqui. Depois que ele menciona, né, desse prazer em sofrer, por prazer em fazer sofrer, essa má consciência ativa também fez, afinal, já se percebe, como verdadeiro ventre de acontecimentos ideais e imaginosos. Ela fez, afinal, vir à luz
uma profusão de beleza e afirmação nova e surpreendente. E talvez mesmo a própria beleza. Bom, mas o Nietzsche está falando aqui da má consciência, da consciência moral, que, como nós já vimos, é um reflexo, é uma forma de autoimposição, é uma forma de restrição da própria vontade de poder. Mas Nietzsche, agora ele vai colocar isso como uma beleza, como um resultado desse trabalho artístico. Como que a gente consegue entender essa beleza? Bom, aqui, gente, é preciso não perder de vista, quando Nietzsche está falando dessa beleza, ele se refere justamente à complexificação das estruturas psicológicas do ser humano. O ser humano ele se torna um animal interessante. O que significa dizer que nós nos tornamos um animal interessante? Nós deixamos de ser criaturas primitivas com uma estrutura psíquica, com uma estrutura pulsional primitiva e alcançamos um novo grau de complexidade, um novo tipo de consciência sobre nós mesmos, um novo tipo de consciência sobre os nossos instintos, sobre as nossas pulsões. E essa consciência, ela vem acompanhada de uma certa capacidade de dominar, de controlar esses instintos. Para Nietzsche, essa é uma das chaves da afirmação da vida. Não é o único pré-requisito, mas certamente é um dos elementos necessários para se pensar na figura do além do homem, na figura do artista trágico, na figura do espírito livre. E por conta disso é que ele vai elogiar essa beleza de afirmação nova, portanto, está ligada justamente a esse domínio de si, a essa disciplina. E por fim, né, o Nietzsche ele vai, no finalzinho do parágrafo 18, ele vai relacionar o prazer e a valorização da abnegação, portanto, da negação do egoísmo, o prazer que é o que se origina a partir da negação de si. Nietzsche relaciona isso com o prazer originário da crueldade exercida contra si próprio. Por quê? Bom, para Nietzsche, a negação do egoísmo, essa abnegação, para Nietzsche, a gente pode entender isso justamente como uma negação das próprias potências, uma negação da vontade de poder. Ora, se é uma negação da vontade de poder, em princípio, isso seria uma coisa ruim. Isso seria experimentado, teria um resultado fundamentalmente negativo. Só que, como eu já expliquei para vocês, há aí um pré-requisito. Tanto a crueldade exercida com respeito a si próprio, como a negação de si, elas são feitas em nome de alguma outra coisa que está acima de mim. Alguma outra coisa que está para além de mim mesmo. Um ídolo, um objetivo maior, um ideal sagrado, uma prática religiosa, um respeito, etc. Que seja. Ora, no entendimento de Nietzsche, a prática da abnegação, do altruísmo, não é um comportamento natural do ser humano. Isso foi historicamente aprendido. E se isso é valorizado, é porque a justificativa para isso ela é uma justificativa da mesma natureza que a justificativa para a valorização do autossacrifício. Aquela justificativa do exercício do domínio de si. Portanto, uma justificativa religiosa. E é por causa dessa justificativa religiosa que o indivíduo pode vir a sentir prazer sendo altruísta. E com isso, gente, eu encerro o parágrafo 18. Deixa eu ver. A Ellen colocou aqui. O Estado deveria existir para servir a população, porém observamos o contrário. Essa situação tem relação com a origem da má consciência? Sim, Ellen. No entendimento de Nietzsche, o que acontece? Quando Nietzsche descreve a postura dessas populações guerreiras que exercem o domínio sobre vastas outras populações a bel prazer, elas criam nessas populações essa inibição que se volta contra si própria e que essa inibição, posteriormente associada a um tipo de legitimação da parte do exercício do poder da classe dominante, ela cria essa má consciência, essa consciência moral. Se a gente for pensar na presença de um Estado, que é um Estado que ele não existe para servir a população, mas ele existe para servir a si próprio. A população, portanto, ela se vê obrigada a
passar a realizar sacrifícios em nome do Estado. Isso por si só já é um mecanismo civilizatório. Isso, na falta de uma legitimação que possa dar um sentido para isso, abre-se espaço, esse vácuo de legitimação da ação estatal, né, da exigência do Estado desse sacrifício, essa falta de legitimação acaba criando aí um vácuo para a emergência de outros tipos de discurso. Discursos esses que podem tanto ir no caminho de sou contra o Estado, sou contra a existência do Estado, né, um anarquismo, ou em modalidades menos intensas, até mesmo o neoliberalismo, que prega o Estado mínimo, como também podem caminhar no sentido de criação de grupos paralelos, criação de seitas, né, etc., paralelas, justamente devido à ausência dessa legitimação do exercício do poder do Estado, que cria naturalmente uma insatisfação. A gente pode observar isso, por exemplo, em comunidades fundamentalistas, que desconfiam do Estado, veem que esse mundo impuro está cheio de corrupção, não presta para nada, dá tudo errado, então nós vamos criar aqui a nossa sociedade alternativa, linda, perfeita, que só tem gente boa, só tem gente maravilhosa, e nós vamos fazer o que é correto fazer. E aí você cria grupos segregados dentro de um mesmo Estado, né, dentro do mesmo povo, que vão aos poucos fraturando, né, rompendo o tecido social, com interesses próprios, com discursos e até com visões de mundo próprias. Enquanto o Estado não ocupar esse espaço que ele deveria ocupar, tanto no sentido do atendimento às necessidades da população, como no sentido também da criação do reforço a essa legitimidade, o que se tem é uma fragmentação social. A Ellen pergunta: o celibato seria uma espécie de automortificação? Sem dúvida nenhuma que sim, Ellen. Não apenas o celibato. O voto de pobreza, o regime, né? A disciplina autoimposta do atleta, o fato de você abrir mão de certos prazeres para realizar uma peregrinação religiosa, ou para realizar um retiro religioso, ou para realizar qualquer tipo de coisa, né? O simples fato de você abdicar do seu prazer para ir participar de alguma atividade religiosa que exige a sua presença, isso por si só já não deixa de ser uma espécie de auto-mortificação. Jordânia pergunta: em algumas religiões neopentecostais existe o pagamento de votos. Esse caso é o sacrifício do bolso. Ah, então, né? Sem dúvida. Aí o dízimo entra, né? Como hoje nós vivemos numa sociedade capitalista, onde o dinheiro é entendido como uma forma de poder, a gente pode dizer que, do mesmo jeito que você pode exigir que uma pessoa ela se auto-mortifique, deixando de satisfazer alguma das suas necessidades básicas, como, por exemplo, o impulso sexual, a fome, né, a vontade de ter um prazer com uma comida saborosa ou uma bebida, etc., a gente também pode exigir um sacrifício do ponto de vista financeiro, porque, em última instância, o dinheiro é um meio para que as pessoas tenham prazer. E quando eu deixo de ter prazer para dar o dinheiro, eu também estou mortificando. Professora Caterine, quer fazer algum comentário? Não, é porque também, João Paulo, eu me lembro, né, quando a gente começa a pensar na questão do ressentimento, a gente entende também essa questão do sacrifício, da abnegação como um mecanismo também do próprio ressentimento, né, que busca, que passa por essa violência interior primeiro, para negar os instintos, né, mais naturais aí do homem, para poder ver-se nessa forma mais bonita, né, dessa forma mais, entre aspas, pura do homem, né, desse ser mais elevado, que buscando negar a esses impulsos seria aí, então, esse homem mais belo, né, esse homem mais, do tipo mais elevado do homem, ou seja, mais domesticado, né, desse exercício dessa autodomesticação de si mesmo, né. No mais, é isso mesmo, né, é só essa questão mesmo, assim, de lembrar que é como se fosse realmente um mecanismo ainda desses de a gente pensar nessa autodomesticação e nessa questão do ressentimento, desse mecanismo do ressentimento, né, de provocar a dor, essa violência interior, para poder mostrar-se aí
transformando essa feiura dos instintos, né, nessa beleza domesticada. Caterine, o seu comentário foi muito interessante, porque ao trazer o ressentimento, você justamente tocou nessa lógica, né? Você exemplificou aquilo que eu só tinha descrito. Olha aí, é um comentário muito bom. Quando o ressentido, ele julga o outro como o mal, né? Aquele que manifesta as suas livres pulsões, os seus desejos, ele dá livre curso a isso, de uma forma espontânea. E o ressentido olha e julga como mal. Quando ele olha para si próprio, para a sua incapacidade de afirmar a vida, para a sua incapacidade de se comportar de uma forma espontânea, de uma forma desimpedida, vamos colocar assim, ou para usar um linguajar nietzschiano, de uma forma inocente, nessa manifestação das pulsões, o ressentido, ele sente cada vez mais vontade de se inibir a si próprio, de se mortificar a si próprio, de se controlar a si próprio até o limite. Porque no entendimento dele, obviamente, isso está associado à conduta moral ligada ao valor bom. E aí a gente consegue... Se alguém aqui tinha alguma dúvida de como é que se pode ter esse sentimento de prazer a partir da automortificação, é só pensar no que a professora Caterine acabou de falar. Bom, gente, prosseguindo aqui então, no parágrafo 19, o Nietzsche, ele começa, né, comparando a má consciência, ele vai colocar, né, a má consciência é uma doença. Quanto a isso, não há dúvida. Mas uma doença, tal como a gravidez é uma doença. Bom, quando a gente lê o Nietzsche falando, cara, gravidez é uma doença, então, quer dizer, Nietzsche, não existe filósofo mais pessimista do que Nietzsche. Porque aí, se a gente for encarar isso aí isoladamente, o Nietzsche, ele está milhões de vezes mais pessimista do que o próprio Schopenhauer, né? Porque se a gravidez é uma doença, quer dizer que a melhor coisa que pode acontecer para a vida humana, para a espécie humana no planeta Terra, é ser extinta, então, né? E talvez, inclusive, para os outros animais que ficam grávidos, né? Porque não é só o ser humano que fica grávido, né? Todos os mamíferos, tirando aí, a gente pode salvar aí os ovíparos, né? As espécies vegetais, né? Que tem a germinação por brotamento, sementes, né? Que não é a gravidez. Bom, obviamente, se a gente levar isso ao pé da letra, né, a gente vai estar colocando Nietzsche como se a melhor coisa fosse a extinção da raça humana no planeta Terra. Não é exatamente isso que Nietzsche está querendo dizer. Ele usa isso apenas como um exemplo. Mas então, o que Nietzsche está querendo dizer, né, quando ele fala que gravidez é como se fosse uma doença? Ora, assim como a gravidez é um estado de saúde que gera enjoos, dores, incômodos, né? Enfim, eu sou homem, eu nunca vou ficar grávido, eu não sei como é que é a dor do parto, eu não sei como é que é o enjoo da gravidez, as dores e as dificuldades que as grávidas sentem, mas a gente presume, né, que seja uma experiência que não é lá muito confortável, mas gera algo novo, uma nova vida. Assim também a má consciência, a repressão dos próprios instintos, também é causadora de desconforto, também é causadora de autolimitações que o indivíduo coloca para si próprio. E ela gera algo novo. Qual é esse algo novo? Essa complexificação da estrutura psíquica do ser humano. No entendimento de Nietzsche, obviamente, as pessoas que ficam grávidas, as mulheres, os casais que ficam grávidos, eles ficam grávidos com um objetivo. Eles estão dispostos a enfrentarem esse desconforto, a dor do parto e o enjoo, né, e etc, etc, com vistas a um objetivo futuro, que vai lhes trazer muita satisfação e muita felicidade. E que bom que as pessoas pensam assim, porque senão aí realmente a raça humana estaria extinta, né, se ninguém mais quisesse ter filho. Que bom que existem grandes parcelas da população mundial que querem ter filhos. Da mesma forma, como tem uma justificativa externa que orienta esse sofrimento, esse desconforto, também no caso da má consciência, como nós vimos, a autorrepressão, a violência exercida contra si próprio, essa violência, ela também é exercida em prol
de um objetivo maior. Qual é esse objetivo maior? A redenção religiosa ou a satisfação proporcionada pelo julgamento moral que está associado àquela conduta e esses outros exemplos que eu já mencionei. No parágrafo 19, o Nietzsche, agora ele começa a estender, ele vai ainda falar sobre as comunidades primitivas, mas ele vai retomar aqui aquela reflexão que ele havia feito a respeito das relações de crédito e de débito nas civilizações primitivas. Ele vai colocar, né? A gente viu a origem do castigo, a noção de dívida, a noção de culpa ligada à dívida, como que essas relações de crédito e débito, que eram relações muito espontâneas, faziam parte do cotidiano das pessoas que viviam nesses grupos primitivos. Agora, o Nietzsche ele começa a transpor aquelas relações de crédito e de débito para as religiões primitivas. E não é à toa. Por que ele começa a falar de religiões primitivas aqui? Até então, ele estava falando de dinâmicas pulsionais internas e de política. Origem do Estado, repressão das pulsões. Num diálogo que, posteriormente, Freud iria complementar com o livro O Mal-Estar na Civilização. Por que agora Nietzsche começa a falar de religião? Religião é o elemento que falta nesse tripé. Por quê? Porque é o discurso religioso, como eu havia já dito antes, que fornece a base, a justificativa moral para o indivíduo realizar o autossacrifício, para que o sujeito obtenha prazer através da negação de si próprio, através da violência exercida contra si próprio. Então é óbvio que a continuação dessa reflexão tem que ser com a religião. E o que Nietzsche vai colocar no parágrafo 19? Ele vai dizer que, da mesma forma como ocorreu com vários conceitos morais, lá nos parágrafos 5 e 6, que a gente já viu essa reflexão, né, a origem de vários conceitos morais ligada a relações de crédito e débito, também agora o culto primitivo aos ancestrais. Ele também foi marcado por essa relação entre crédito e débito. As oferendas e sacrifícios feitos às divindades, né, eram indicativo de dívidas que cresciam conforme a descendência aumentava. O Nietzsche ele aventa essa possibilidade. O fato de Nietzsche aventar essa possibilidade, ele não está tirando uma teoria maluca da cabeça. Se a gente for pensar em religiões que têm centenas, milhares e milhares de divindades, como, por exemplo, o hinduísmo, como, por exemplo, o shintoísmo no Japão, a gente vai perceber que são religiões onde você tinha as figuras dos deuses, né? O politeísmo ali, tinha o deus Sol, a deusa Lua, o deus das colheitas, o deus Fogo, bababá. Mas você tinha, além disso, os chamados deuses familiares, que eram ancestrais das famílias, patronos, né? Um guerreiro, um samurai que era muito valoroso nas batalhas, né? Um samurai que era muito corajoso, ele se tornava um kami. E ele passa, dentro do shintoísmo, né, os deuses chamavam-se kamis. Tá? Daí que vem a expressão japonesa, né, o kamikaze. Na verdade, o kaze é o vento, né, é o deus dos ventos. Bom, mas o que nos interessa aqui? Em várias regiões do mundo, desde o Japão até a Índia, que são contextos religiosos bastante diferentes, a gente percebe a prática do culto aos ancestrais. Esse culto aos ancestrais se realizava na forma de oferendas que eram, né, apresentadas ali, sacrifícios que eram dados para que os espíritos dos ancestrais pudessem ajudar nas batalhas, ajudar nas colheitas, ajudar nas conquistas ali, nas dificuldades, pedir a cura para doenças e coisas do tipo. Ora, Nietzsche ele se apropria desse contexto religioso do passado, de veneração e de culto aos ancestrais, né, principalmente com a questão das oferendas, que é uma característica que também está presente num contexto geográfico muito mais amplo, né? Nós temos oferendas sendo realizadas para os kamis no Japão,
oferendas sendo realizadas para Yahvé e para os outros deuses pagãos no contexto do Velho Testamento, ali do Império de Israel, e aquela coisa das disputas entre os diferentes deuses. Nós temos oferendas sendo realizadas nas religiões africanas, e que, inclusive, essa prática das oferendas, ela veio para o Brasil na forma das nossas religiões afro-brasileiras, as oferendas que se realizam aos orixás, as oferendas que se realizam aos espíritos e tudo mais, né, dentro das práticas aí da Umbanda, do Candomblé e de outras religiões de matriz africana. Então o Nietzsche ele se apropria desse contexto religioso, culto aos ancestrais e realização de oferendas, para desenvolver uma hipótese. Qual é essa hipótese? A de que as oferendas e os sacrifícios que eram feitos aos deuses eram indicativos de dívidas. Dívidas que as pessoas vivas entendiam que elas tinham dívidas com relação aos mortos do passado. Pela sua saúde, pela sua prosperidade, as colheitas, a vitória nas guerras, as boas caçadas, tudo. Porque naquela época, praticamente todos os fenômenos da natureza eram entendidos sob esse prisma, né, da influência dos deuses, da influência dos espíritos, o contexto dessa magia que está onipresente. E aí o Nietzsche ele vai dizer que conforme as civilizações iam se complexificando cada vez mais, iam crescendo cada vez mais, a sensação de dívida ela se tornava cada vez mais forte. Gente, essa noção de dívida perante as divindades é o raciocínio central que faz parte da estrutura dos parágrafos 19, 20 e 21. Nas civilizações primitivas, o poder das divindades ele estava diretamente associado à força das próprias civilizações, à sua força militar, principalmente. A gente pode observar isso no contexto do Velho Testamento. Tá? O Velho Testamento tem lá o Pentateuco, e aí tem vários livros que narram a história do antigo reino dos hebreus, do antigo reino de Israel, né? Rei Salomão, rei Davi, e as conquistas que eram realizadas ali. Em vários momentos do Velho Testamento, o povo judeu sai do Egito, liderado por Moisés, passa pelo Êxodo e chega na região da Palestina, que eles interpretavam que era a terra, né, terra prometida por Deus para o povo de Israel. Nessa região já habitavam várias outras populações, os filisteus, os cananeus, etc, vários povos ali, e boa parte do Velho Testamento é a descrição das guerras de conquista, aonde, né, os povos judeus eles foram conquistando essas outras tribos, né, matando ou escravizando, né, os amoritas, etc. Tem várias tribos lá que eles vão vencendo. Ora, não se tratava aí apenas de uma disputa militar, mas era uma disputa militar permeada e diretamente influenciada por uma disputa religiosa, tá? O exemplo clássico, né, o Davi enfrentando o Golias, né? O Golias era um gigante desses outros povos, né? E aí o Davi, mais fraquinho, vai lá e é ajudado por Deus e derruba o gigante. O que está por trás disso? Uma disputa entre deuses. Existem vários momentos no Velho Testamento aonde os antigos profetas do Velho Testamento eles são convocados para dar provas da força do seu Deus, o Deus dos judeus, né, o Yahvé. E aí eles vão lá, fazem sacrifícios, e em todas as passagens do Velho Testamento, obviamente, tendo sido escrito, né, por judeus, em hebraico, em aramaico, etc., eles vão narrar, né, que não, a força de Yahvé é muito mais forte, e ele vence Baal, ele vence os sacerdotes de outros deuses, e por aí afora. Por que acontece essa disputa militar ligada com disputa religiosa? Porque o contexto dessas civilizações, desses povos que viviam na região do Levante, né, da região que hoje é entendida como o Oriente Médio ali, né, desde da parte dos rios Tigre e Eufrates, a região da Mesopotâmia, que hoje fica onde é o Iraque, até a região da Palestina, Israel, todo aquele espaço ali do Oriente Médio,
o que acontecia? A gente teve uma sucessão de várias civilizações primitivas. Os sumérios, os assírios, os caldeus, Babilônia, Mesopotâmia, blá, 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 e aí vai, né? Uma longa sequência. Bom, em cada uma dessas sequências, o que acontecia? Começou a Suméria. Depois da Suméria, veio a Assíria. Quando os povos assírios dominaram e subjugaram as cidades-estado da Suméria, eles não apenas dominaram politicamente e militarmente, eles também dominaram religiosamente. As populações subjugadas, né, obviamente se fazia preces e pedia-se a ajuda dos deuses antes das guerras. E as populações que eram subjugadas, elas falavam, não, realmente a força do outro deus é mais forte. E elas frequentemente se convertiam às outras religiões ou eram forçadas a se converter, aqueles que resistiam, porque a prova viva era essa. Fala, olha, os nossos deuses são mais fortes porque a gente venceu essa guerra, tá? Se o Deus de vocês fosse mais forte, mesmo o sujeito mais fraco, como Davi, o pequeno Davi, ia derrotar o gigante Golias. Então, vocês perderam a guerra, o Deus de vocês não vale nada. E assim aconteceu na sucessão, né? Depois veio os assírios, os acádios, os caldeus, babilônios, né? A cada sucessão de domínio militar e político dessas civilizações primitivas, acontecia uma conversão religiosa das populações que eram dominadas. Ora, dentro da história do Velho Testamento, dos antigos hebreus, o que a gente observa foi um fenômeno histórico até então inédito, né? O conhecido cativeiro da Babilônia, né? Quando o rei da Babilônia, né, o imperador da Babilônia, que seja, o Nabucodonosor, ele invade o reino de Israel com seus exércitos, domina, né, domina tudo ali, e acontece o saque de Jerusalém, né? O templo de Salomão, ele é destruído, né? A Arca da Aliança se perde. Depois o Indiana Jones que vai reencontrar a Arca da Aliança, né? Mas aí é outra história. E uma população muito grande dos antigos hebreus é escravizada e levada como escravos para a Babilônia, né? Só que, surpreendentemente, ao contrário do que normalmente acontecia naquela época, esses povos, eles não se converteram à religião dos babilônicos. Porque dentro da tradição judaica do Velho Testamento, houve vários momentos em que Deus, né, o Deus Yahvé, o Senhor, Adonai, né, vários nomes aí, ele mandou vários castigos, né? Expulsão de Adão do paraíso, Torre de Babel, dilúvio, etc, etc, etc. Quer dizer, chegava um momento que o Deus falava, olha, até estou arrependido com essa galera aí, vou jogar uma praga para, né, ver se esse povo volta a fazer o que eu estou mandando. E aí, Torre de Babel, dilúvio, né? São vários, né? As populações dos antigos hebreus que foram militarmente subjugados pela Babilônia, eles não se converteram à religião dos conquistadores, porque eles acreditavam, falavam, não, isso aqui é um castigo do nosso Deus. O nosso Deus continua sendo o mais poderoso e mais forte de todos. Só que ele está usando o Nabucodonosor como um instrumento do nosso castigo. Posteriormente, quando a Babilônia foi dominada pelos persas, houve a libertação dessas populações de judeus que estavam escravizadas lá na Babilônia, e muitos tiveram a oportunidade de voltar para Israel e voltaram ainda, né, seguindo a religião judaica. Embora, né, houvesse ali algumas divergências, até hoje existem, né, algumas divergências entre as práticas religiosas dos grupos de judeus, mas não vem ao caso. Todos continuavam sendo, assim, essencialmente judeus. Obviamente que esse fenômeno é um fenômeno que existe em todas as religiões, né? Assim como você tem vários grupos religiosos dentro do cristianismo, você tem vários grupos religiosos dentro do budismo, dentro do islamismo e etc. Eu só citei esse exemplo bíblico para mostrar como que, quando Nietzsche está falando aqui de força das divindades aumenta conforme a civilização cresce em complexidade,
Ele está fazendo referência a um fenômeno histórico que qualquer um pode constatar. Basta pegar o Velho Testamento e ler lá a história que está lá. E a gente entende que essas disputas entre as civilizações eram entendidas como também disputas religiosas. Continuando aqui o parágrafo 19, mais ou menos no meio do parágrafo 19. Segundo este tipo de lógica, que lógica é essa? A lógica de que os espíritos dos ancestrais se tornam os responsáveis pela fartura ou pelo fracasso das colheitas, pela vitória militar ou pelo fracasso militar, e etc. Segundo esse tipo de lógica, o medo do ancestral e do seu poder, a consciência de ter dívidas para com ele, cresce necessariamente na exata medida em que cresce o poder da estirpe, na medida em que ela mesma se torna mais vitoriosa, mais independente, mais venerada e mais temida. Não ao contrário. E todo passo para o debilitamento da estirpe, todo acaso infeliz, todos os indícios de degeneração, de desagregação iminente, diminuem o medo do espírito de seu fundador, oferecendo uma imagem cada vez mais pobre da sua sagacidade, da sua previdência e da presença do seu poder. E ele continua. Imaginemos essa crua espécie de lógica conduzida até o fim. Os ancestrais das estirpes mais poderosas deverão, afinal, por força da fantasia e do temor crescente, assumir proporções gigantescas e desaparecer na treva de uma dimensão divina, inquietante e inconcebível. Deuses poderosíssimos, né? O ancestral termina necessariamente transfigurado em Deus. Talvez esteja nisso a origem dos deuses. Uma origem no medo, portanto. Sem dúvida nenhuma, gente, eu não preciso nem falar que a imposição do medo foi um recurso amplamente utilizado pelos profetas do Velho Testamento, inclusive pelo próprio Moisés, o uso do medo como um recurso, como um instrumento para dominar as massas, ou para, no caso, reforçar o domínio religioso das massas. Que quando um determinado grupo de pessoas perde o medo, perde o temor perante uma divindade, cria-se o bezerro de ouro. Olha, o Yahvé não está fazendo mais nada para nós, vamos criar um bezerro de ouro aqui. E aí Moisés desce do morro, chega lá e faz o quê para reeducar o povo? Sai cortando cabeça. Corta a cabeça, mata um monte de gente e fala, agora vocês vão ficar com medo, né? Então, vocês estão com medo, então vocês voltam na linha. O que Nietzsche está colocando, no fim das contas, veja bem, né? Vamos nos lembrar do que a gente estava falando lá, da definição de Estado do Max Weber. O uso legítimo da violência. O uso explícito da violência e ilegítimo, as milícias fazem hoje e no passado, né, os escravizadores simplesmente chegavam e faziam também. Mas é preciso criar uma legitimidade. Só que essa legitimidade, como eu já dei a dica, de que essa legitimidade ela vai ser construída a partir de um discurso religioso, a gente percebe que o medo perante o dominador, aqueles grupos armados que eram detentores do poder e que impunham suas próprias regras sobre outras populações escravizadas, esse medo perante o conquistador, ele é substituído, ele é complementado pelo medo da divindade, que é uma divindade poderosa, no caso, essa divindade ou as divindades que se originavam de ancestrais poderosos. Então perceba, né? Os ancestrais dos conquistadores, que eram pessoas poderosas, lançaram as bases para o domínio dessa civilização. Essa civilização cresce em poder, cresce em população, em economia, se complexifica, cresce militarmente, conquista novas terras. A dívida perante os ancestrais aumenta, os ancestrais se tornam temidos, né, como forças sobrenaturais incontroláveis, que a gente tem que fazer cada vez mais oferendas, cada vez mais veneração. No entendimento de Nietzsche, aí surgem os deuses. Então a gente pode entender que para Nietzsche há essa continuidade. De um lado, o domínio político, a violência bruta, a violência nua e crua, que é exercida, né,
pelo miliciano que chega lá, põe uma arma na cabeça do vendedor de gás e fala, olha, esse comércio de gás agora é meu, senão eu mato você. E que também era exercida não com armas de fogo, mas com outros tipos de arma nas civilizações primitivas. Essa coação, essa violência gera um medo nessas populações. Esse medo é reforçado e complementado pelo medo dos espíritos ancestrais, cujos poderes sobrenaturais influenciavam a vida das pessoas, colheitas, caçadas, curas, guerras e tudo mais, e até o ponto em que essa dívida, como a gente vai ver nos parágrafos 20 e 21, essa dívida cresce e assume proporções assombrosas. Por que essa dívida cresce? Porque o poder desses espíritos ancestrais cresceu, a ponto deles se transformarem naquilo que o Nietzsche coloca aqui como sendo os próprios deuses ancestrais. Então a gente vê, né, essa continuidade, e isso também é uma certa justificativa para a própria visão ateísta do Nietzsche. Enfim, não é à toa, Nietzsche não é segredo para ninguém que Nietzsche é um filósofo ateu. Eu acho interessante também porque essa questão da lógica do medo, né, dessa consciência de culpa, né, que acaba gerando, também tem uma outra questão também, né, que coloca com aquela própria questão da obediência devido à redenção da culpa por meio do sacrifício do Filho de Deus, né? Então, o seu filho foi ali sacrificado e em obediência, quer dizer assim, com aquela relação da compensação, né? Tipo, olha, né, o sangue do meu filho lavou a humanidade de todos os pecados, então todo mundo agora está livre da culpa, e diante dessa libertação da culpa, devem a obediência a esse Deus também, né? E tudo através também dessa lógica do medo, né? Que vai criar aí essa consciência de culpa. Mas é isso, aí só pontuando mesmo essa questão da consciência mesmo, da culpa gerada pelo medo, né? E dessa consequente obediência ainda gerada por essa relação, né? Credor-devedor, que a gente já viu aí na passados aí, né? E que a gente começa a perceber aí quando ele vai transferir isso para essa esfera religiosa, né? Que é desse cumprimento também de ordem de dever com aquele que foi sacrificado, né? Uma compensação ali dos pecados, da culpa. Tá certo. Obrigado, Caterine. Bom, gente, a Caterine, obviamente, né, a Caterine já leu a Genealogia da Moral, então ela já adiantou algumas cenas do próximo capítulo. O Nietzsche fala, ainda no parágrafo 19, ele fala, né, dos deuses que exigem sacrifícios e que essa dívida precisa frequentemente ser paga com sangue. E eu queria que vocês se lembrassem desse comentário da professora Caterine, até eu vou disponibilizar a gravação. Por favor, reassistam esses últimos minutos da gravação, porque na semana que vem a gente vai começar tocando justamente nesse assunto que ela está mencionando aqui, que é o sacrifício, né? A dívida, enfim, paga mediante o sacrifício, né? Mediante o sangue. A Jordânia coloca: sim, algumas pessoas abrem mão de necessidades básicas para prover dinheiro para certas instituições religiosas. Sim, e é por isso que a gente tem pastores milionários aí. Carlos Ferreira: a clausura nos mosteiros também está nesse contexto? Carlos, se você se refere ao contexto da automortificação, sem dúvida nenhuma que sim. Aqui é preciso diferenciar, apenas rapidamente, duas vertentes religiosas diferentes. Tá? A clausura, o silêncio, o voto de silêncio, o voto de pobreza, eles são praticados também pelos monges budistas. Mas no caso dos monges budistas, não se trata de uma automortificação, né, daquela coisa do sofrimento autoimposto. Trata-se, no entendimento dos budistas, de um caminho para aquilo que eles entendem como a descoberta da sua própria interioridade, através da prática da meditação, do jejum, do silêncio e tudo mais. Enfim, são duas vertentes religiosas diferentes, embora o tipo de prática seja essencialmente a mesma. Mas aí ela tem dois sentidos diferentes. Lembrando, né, gente, que essa coisa da automortificação, ela é indissociável, assim como o atleta que vai lá todos os dias se sacrificar, ela é indissociável do sentido externo, o porquê que eu estou fazendo isso. O Joilton, né? O Kami-sama, sim, o Kami-sama do Dragon Ball, tem o Kamikaze, essa coisa dos kamis realmente é verídico da cultura japonesa. Patrícia pergunta: professor,
Ao falar sobre a morte, é possível Nietzsche apresentá-la como a supremacia da autoflagelação, onde o ressentido vai ao extremo impunir-se. Eu acho, Patrícia, veja bem, de um lado, existe uma lógica, sim. Essa lógica foi ressaltada pela própria professora Caterine. A morte entendida como a supremacia da autoflagelação, no sentido de que aquele sacrifício está sendo direcionado para pagar uma dívida. Eu faço o sacrifício em veneração a uma divindade que eu reconheço como mais poderosa. Né? No limite, a supremacia desse sacrifício seria a própria morte. Mas isso vai ser desenvolvido por Nietzsche, sim, naquela ideia exatamente que a professora Caterine mencionou, tá? No sacrifício como pagamento da dívida, que a gente vai ver na semana que vem. Mas eu não consigo ver aonde é que exatamente o ressentimento entra nessa história. Que você, na sua pergunta, você fala do sujeito ressentido. Até se você pudesse, quisesse esclarecer melhor, eu agradeço. Ellen, como a criação da figura do diabo se encaixa nesse contexto do uso da religião como instrumento de dominação? Bom, a criação do diabo, ela é necessária, primeiro, como uma justificativa para a existência do mal. Gente, esse é um problema religioso, o problema da Teodiceia é um problema religioso bastante complexo, que eu não vou ter condições de responder aqui agora. Mas apenas para falar brevemente, uma das possíveis justificativas para a existência, o uso que se fez da figura do diabo, é como uma justificativa para a existência do mal no mundo. Também, principalmente na Idade Média, né, havia o medo das bruxas, o medo das pessoas que tinham pactos com o demônio. Né? A gente pode perceber que a figura do diabo ela foi utilizada aí, e ainda é utilizada hoje em dia, né, em determinadas vertentes religiosas, como uma figura causadora do medo. Né? Então você vai obedecer, você vai fazer o seu sacrifício financeiro para o pastor, porque senão o diabo vai lá na tua casa e vai bagunçar a tua vida, e vai deixar os teus filhos doentes, né? Numa lógica que se diferencia muito pouco da lógica medieval. Gente, muito obrigado pelas perguntas. Vou agradecer a todos vocês, mais uma vez, pelo interesse, pela presença, tá? Espero vocês na semana que vem. E é isso. Uma boa semana a todos. Boa noite, gente. Espero que vocês possam aí continuar nos acompanhando na semana que vem. Tudo de bom. Tchau.